Nesse vídeo, a minha ideia é contar um pouquinho pra você do porquê que eu saí da igreja depois de quase 6 anos, contar um pouquinho da minha experiência, como que era a igreja que eu frequentava, por que eu decidi sair de lá e, enfim, a gente vai ter uma conversa, tá? Bom, tudo começou, eu já fiz na verdade um vídeo, acho que foi um dos primeiros vídeos do canal, onde eu contei como que eu fui, como eu me tornei cristão, como que foi isso pra mim. E resumindo, tá, caso você não tenha assistido, foi mais ou menos dessa forma. Na época, em torno de 2019, se eu não me engano, eu fazia faculdade na São Judas, que antes era uma faculdade mais conhecida e de boa qualidade, hoje em dia é uma porcaria. Se você estuda na São Judas, me desculpa, mas é a realidade. Depois da pandemia, a qualidade caiu bastante. Mas voltando, na época eu estudava e eu fazia administração. E eu não tinha, assim, muita fé. Na verdade, eu tava num período tão ruim que eu me considerava até ateu. Então eu tava completamente desgostoso, assim, é, de, de religião, de espiritualidade. Eu não acreditava em nada. Mas, de repente, um dia, um amigo meu, a gente tava sentado numa mesa, trocando ideias sobre, sei lá, sobre a faculdade. E aí veio um cara que era amigo dele. E ele me convidou pra estudar a Bíblia. E eu fiquei, caraca, que legal, né? Pô, vamos conhecer. Eu era uma pessoa aberta, apesar de ter um pouco de resistência espiritual e de estar desanimado. Eu não tinha amigos na época. Eu era completamente solitário e isso não me ajudava. Mas eu pensei, pô, vamos dar uma oportunidade, vamos conhecer. Comecei a estudar a Bíblia com eles, comecei a frequentar o que eles chamavam de bate-papo, que é um grupo de reunião ali, onde eles pegam um tema do cotidiano, sei lá, esportes, política, e trazem alguma escritura pra gente refletir e ajudar a gente no nosso dia a dia. Eram coisas bem legais, eram coisas que realmente ajudavam. E algo bacana, já que eu queria ressaltar, dessa igreja que eu frequentei quase que a minha vida inteira, então, dos 19 anos, dos 19 até hoje, então, eu tô com 24. Não foi um períodozinho assim, mas algo muito bacana é que eles realmente tinham essa cultura de ensinar a Bíblia, de fazer estudos, de ensinar os princípios básicos, de cultivar a comunhão também, que é algo extremamente importante. Então, nesses bate-papos eu lembro que a gente costumava ter uns convívios assim juntos. E aí eu comecei a fazer os estudos e eu decidi que eu realmente queria me tornar cristão. E aí você tinha um processo para se tornar um cristão. Né? Eles usavam algumas escrituras específicas, onde você tinha, obviamente, que acreditar em Jesus Cristo, você tinha que ter fé nele, você tinha que se arrepender dos seus pecados e passar pelo processo de batismo da igreja. Então eu fiz exatamente isso, comecei a fazer parte. E aí o começo é tudo muito novo, as pessoas assim, tinham um amor muito grande, as pessoas se amavam, era comunhão, todos eram amigos, ninguém se odiava, era uma sensação maravilhosa, era uma sensação de pertencimento muito boa. Os anos foram passando e começaram a surgir diversos desafios. Por quê? E aí eu já queria começar a ressaltar algumas coisas que não eram muito legais de lá. Então, o ambiente interno, ele era um pouco controlador. Então, você tinha, óbvio, as questões de liderança. Então, você tinha primeiro o líder do Brasil. Na verdade, você tem a liderança exterior. Então, você tinha o líder lá desde lá de fora, dos Estados Unidos, enfim. E aí você ia descendo as escadas. Chegava no líder do Brasil, aí chegava o líder de cada estado, o líder de São Paulo, líder da região de São Paulo, se era região leste, oeste, enfim. Aí você criava os líderes de bate-papo, que eram como se fossem células, os grupos menores, e por aí vai você chegava nos discipulados. Então cada pessoa tinha um discipulador ali, onde essa pessoa podia confessar pecado, pedir ajuda, o que era legal, ajudava. Muitas vezes ajudava, muitas vezes era mais um sistema controlador, para manipular, para ditar como você deveria agir. E aí entra um dos problemas, porque ao mesmo tempo que às vezes ajudava, você realmente recebia uma ajuda espiritual, muitas vezes poderia trazer conflitos. Então, se de repente eu não fosse em algum culto, poxa, faltei domingo por X razão. As pessoas mandavam mensagem, você recebia uma certa cobrança de participar dessa reunião, que eu concordo que é importante. É importante frequentar a igreja. Você estar ativamente fazendo coisas. Só que às vezes era de uma forma excessiva demais, muito em cima. Nossa, vamos, você tem que estar na reunião da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Se você não fosse em alguma, provavelmente você ia sofrer retaliação. E aí você começava a criar essa cultura meio que do trabalho realmente. Por um lado, era legal, por exemplo, quando a gente fala de evangelização, de evangelizar. Então, existem poucas igrejas que eu conheço
que fazem um trabalho ativo de evangelismo. De você ir lá, convidar pessoas, apresentar o cristianismo, de levar a mensagem para os perdidos. Essa igreja que eu frequentei, esse era um trabalho que era muito ativo e ele era frequente. Só que poderia chegar no extremo oposto, que é... Então você tem um lado bom, que é fazer o que Jesus nos pediu. Ir fazer discípulos, né, ensinar eles a tudo que a gente aprendeu, batizar, enfim. Só que você poderia ir por outro extremo, que é... Faça isso sempre, se você não consegue, tem algo de errado com você. Talvez você não esteja sendo um bom cristão, talvez você não esteja fazendo a tua parte. Era aí que começava o conflito. Era aí que você começava a sentir aquele peso de ser cristão, que realmente é desafiador. A Bíblia fala que ser cristão não é orar e a gente vai receber uma chuva de bênçãos. A gente vai receber uma casa, um carro, uma esposa, um esposo e a vida vai ser linda e cheia de flores. Não é bem assim. A gente sabe que existem desafios. Talvez a gente fique doente e não vai ter cura. Isso não é falta de fé, isso é realidade. Talvez, né? Talvez sim você seja curado, talvez não. A fé ela é extremamente importante, mas não dá pra contar como se fosse realmente acontecer. Então isso acontecia, cara. Essa religiosidade começava a pesar um pouquinho. A gente tinha que fazer muitas coisas, existiam muitas atividades. E aí se, por exemplo... Em setembro temos o retiro para ir no Rio de Janeiro e fazer um monte de coisa e vai ser incrível. Poxa, eu não quero ir no retiro. Pera, como assim você não quer ir no retiro? Você tá bem? Você realmente tá bem? Você tá tendo o seu relacionamento com Deus? E ter um relacionamento com Deus é você ler a Bíblia e orar. O que também lá era frequentemente pregado. Cara, ter um relacionamento com Deus é maravilhoso. É uma das melhores coisas que qualquer cristão pode ter. Só que aquilo, você não tá conseguindo ler e orar, tem alguma coisa de errado com você. Então, será que não é isso que tá te desanimando, te deixando fraco na fé? Porque você não quer ir no retiro. Por quê? E te cutucavam, enchiam o saco por uma decisão que, cara, eu não quero ficar dando justificativas. É simplesmente uma decisão. Eu já fui em vários retiros. O último que eu fui, inclusive, foi horrível. Eu falo, eu não gostei. A gente chegou lá, tipo assim, sábado de noite. Na verdade foi tipo sexta de noite, aí teve o sábado cheio de atividade e domingo já voltou. Então foi só um dia de retiro. E para muitas pessoas o valor do retiro foi bem alto. E os membros da igreja, a maioria não eram pessoas com condições financeiras absurdas. Às vezes eles tinham o dinheiro contado do mês, tiravam aquele valor para ir no retiro. Às vezes eles não queriam. E aí, pô, vamos lá, vai ser bom, vai ser incrível. Às vezes não era. E aí, imagina, eu chegar lá e falar, então, o retiro não foi bom. Nossa senhora, eu nunca que faria isso, né? Nunca. Nossa, não ia rolar. Às vezes você ser sincero e verdadeiro, você causava mais problemas. Mas enfim, tinha essa questão do evangelismo, que era legal. Quando chegava no ponto extremo de você... Tinha até metas às vezes, sabe? Tinha até metas. Pô, vamos ter a meta de falar com 10 pessoas. Metas de falar com X número. Enfim, e aí... começava a se tornar algo pesado. Se eu ia pro trabalho e voltava e eu não tivesse falado com ninguém, nossa senhora, eu me senti extremamente culpado. E eu já vi diversas pessoas se sentirem assim também. Isso começava a afetar o quê? O relacionamento com Deus delas. Do tipo, eu não estou sendo bom o suficiente. Eu preciso dar mais. Eu preciso dar mais. Eu preciso servir mais nos cultos. Preciso falar com mais pessoas. Preciso estar em mais estudos. Estar em todas as reuniões. E isso começava a consumir elas de uma forma que deixava ela esgotada. Esgotada. Chegou um ponto que eu comecei a questionar se aquilo não era uma seita. E depois de dar uma estudada, entender alguns conceitos do que é uma seita, você começa a falar, realmente tem princípios de uma seita aqui, um controle excessivo, manipulação aqui, manipulação ali e diversos outros pontos. Então, assim, o que eu queria ressaltar nesse vídeo, óbvio, contando a experiência de forma muito clara, de forma mais transparente possível. Lá tinha coisas incríveis que eu vou contar mais um pouquinho também, mas tinham coisas que não eram boas. Todo lugar, toda igreja é assim. Só que eu acho que uma das coisas que eu mais ficava triste de estar lá dentro era o exclusivismo extremo. Se você é membro de outra igreja, você não é considerado cristão por nós. E sim, realmente isso acontecia. Talvez
vão ter pessoas que vão chegar para mim e falar, olha, não era bem assim. Olha, não era bem assim. Talvez existam igrejas que fazem o que a gente faz e que as pessoas lá são salvas. Mas a gente sabe que na realidade não é assim que funciona. Então, não considerar outros cristãos como nossos irmãos é algo muito grave do meu ponto de vista. Muito grave e perigoso. Porque você cria, de novo, esse exclusivismo extremo, onde só nós estamos certos, quem é de fora não tá certo, vai pro inferno, ou sei lá o que vai acontecer. Inclusive, nos próprios estudos bíblicos que a gente fazia, se a pessoa chegasse e falasse assim, olha, eu já sou batizado dessa outra igreja, eu fui batizado com, sei lá, 20 anos, então, teoricamente, se ela tem 26, fez 6 anos já. Aí a gente meio que tinha que indagar ela do tipo, tá, mas você fez todo o processo exato que a Bíblia pede? Ou você meio que só foi batizado porque você achou que era legal? Você entendeu o peso do batismo? E meio que a gente tinha que tentar convencer ela de que ela não estava salva porque ela não seguiu as regras específicas, ou melhor, as escrituras soltas para criar aquele contexto que a igreja queria apresentar. Então, tipo, você tem que fazer isso nessa ordem. Se você não seguiu essa ordem, me desculpa, mas Deus não tem o poder de te salvar. Jesus não tem o poder de te salvar. Ou você faz o processo da nossa igreja, ou segue tua vida com Deus, se vira. Eu já vi isso acontecer. Eu fiquei lá, como eu falei, quase 6 anos. Eu já vi situações meio bizarras, assim. Eu já fiz isso. Eu fico com raiva porque eu já fiz essa porcaria, entendeu? Então, isso me deixa muito, pô, sabe? Então, bom, exclusivismo. Tinham coisas legais também que eu tava falando, né? Por exemplo, pra não só falar as coisas negativas, vamos falar as coisas positivas. Discipulado. Discipulado é algo legal, que tem igrejas que não tem. É você ter um mentor ali pra ser aberto com seus pecados, pedir conselho, pedir ajuda. Então, às vezes você cria uma amizade muito profunda, muito intensa com aquela pessoa, com aquele ser humano ali que tá, sabe, se esforçando pra te ajudar. Isso é realmente incrível. É um trabalho muito incrível. Só que, às vezes, poderia acontecer daquela pessoa te encher o saco, ou de criar muito atrito ali no relacionamento, dela não ser a pessoa ideal pra te ajudar. Mas eu entendo que nada é perfeito. De certa forma, ajudava, e é algo que eu sinto que toda igreja deveria ter. Discipulado, esse processo de ajuda mútua, né? Outra coisa, tinham saídas. O que eram saídas? De uma forma até... Vou tentar ser o mais simples possível, porque pode confundir algumas pessoas. Imagina um grupo de amigos que vão sair em casal. Então a gente tem 10 pessoas e a gente tem um homem e uma mulher. Essas duas pessoas vão trocar ideia entre si. É como se fosse um encontro em conjunto. Só que a ideia não é ser algo romântico. A ideia não é você ser namorado dela ou não. É se conhecer, é se ajudar, é contar histórias, desafios, vitórias. E no final pode ser que você comece a gostar da pessoa ou não, e tá tudo bem. E aí depois de ter esse convívio, você podia dar um presente pra pessoa. Às vezes você era até forçado a dar um presente. E eu não gostava muito dessa cultura, assim, do presente. Eu não me sentia... Eu não, assim, eu gosto de receber presente, mas me sentir forçado a dar um presente não é algo muito legal. E se você não dá um presente, meio que você é mal falado, e aí cria conflitos, e por aí vai. Relações humanas. Então ter essa cultura do, tem que dar um presente, às vezes você já paga pra pessoa, né? Se você é homem e gosta de pagar, você paga pra pessoa, aí você tem que dar um presente pra ela, tem que fazer uma carta, tem que fazer não sei o quê. Tem gente que gosta disso. Eu não julgo, de verdade. Se ajuda a pessoa, maravilhoso, não era algo que me ajudava. Nunca recebi um presente. Acho que já. Na verdade, eu acho que já recebi presentes que eu fiquei feliz. Mas na média era, eu me sentia mais obrigado em dar do que em receber. Enfim, resumindo é isso. Saídas, que eram legais, às vezes. Tinham convívios, então as pessoas eram muito próximas, assim. Se tinha essa questão de união muito forte. O que pra quem se sentia sozinho, como eu naquela época, foi algo muito chamativo, algo... Cara, que legal, né? Pô, você tem uma família! Você tem uma família! Porque eu coloquei entre aspas. De novo, se você tá lá dentro, tu é da família. Se você saiu, meu amigo, ninguém vai olhar na sua cara. Esquece, cara, ninguém mais é teu amigo, não. Não, não, não. Assim, graças a Deus, eu tenho poucas pessoas que realmente eu ainda falo, que realmente ainda me consideram parte da vida delas,
Mas a maioria, vasta maioria, se te vê na rua, o Léo, o caído, o que desistiu, o perdido, mesmo que eu esteja bem com Deus em outra igreja. Resumo da ópera. Então, de novo, lá tinham coisas incríveis, lá tinham coisas desafiadoras, existiam problemas estruturais, já aconteceram escândalos lá que eu não vou ficar expondo aqui, também a minha ideia não é ficar falando mal de lá ou ficar falando dos escândalos, esse tipo de coisa, mas acontecia. Acontecia, tinha muita coisa. Às vezes as pessoas queriam juntar, né, um casal específico. Então falava, olha, aquela irmã ali, vai lá. Por que você não quer ser amizade com ela? Tentava forçar isso. E aí ficava um negócio meio estranho. Às vezes ficavam juntos, namoravam, depois terminavam porque não fazia sentido. Era mais a liderança querendo forçar ali um relacionamento. Enfim, a ideia desse vídeo principal é... Porque talvez você esteja assistindo ele e se perguntando, tá, Léo? Eu me identifico com muitas coisas que você tá falando, ou eu não me identifico com nada porque a igreja que eu participo ela é saudável e ela é legal. O meu ponto é apresentar uma escritura, que essa escritura me ajuda até hoje. Ela fica lá em Hebreus 10, versículo 25, que diz: E não deixemos-nos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que se aproxima o dia. Essa escritura ela é bem clara e direta. Não deixe de se reunir como igreja, como pessoas. A igreja são as pessoas, tá? Que têm a mesma fé, que acreditam que Jesus é Deus, sabe? Que têm um relacionamento com Ele, que participam ali da comunhão, enfim. Então, não é porque você está em um lugar ruim, porque você está em um lugar ruim, que você vai deixar de acreditar em Deus, que você só vai abrir mão de tudo. Ah, esse lugar aqui as pessoas falam mal de mim, então o cristianismo é uma porcaria, ele é falso. Não é isso. Pessoas são falhas em todos os lugares, em todos os âmbitos. No trabalho, na igreja. A gente tem que estar por Deus. A gente tem que estar por Deus. Eu saí de lá, principalmente, porque eu não aguentava mais a estrutura e como as coisas funcionavam. Eu cheguei no nível de esgotamento. Eu já não aguentava mais estar lá. Se as pessoas estão me julgando, me considerando um caído da fé, que vou pro inferno, tudo bem. Eu ainda estou na minha caminhada com Deus. Então é até um alívio para você. Não, eu não desisti de Jesus, do cristianismo, não é isso. Eu ainda estou no meu relacionamento com Deus, estou buscando novas igrejas, inclusive se você tiver recomendação, coloca aqui nos comentários. Estou visitando várias, trocando ideia com pessoas. Tá sendo uma jornada desafiadora, mas também tá sendo muito bom conhecer esses outros lugares e perceber que não é aquele grupo exclusivista que é o único certo. Óbvio que também tem outras igrejas hoje em dia que vivem um cristianismo completamente distorcido, que aí sim a gente tem que combater isso. Ah, eu vou no culto e choro e me derramo e no dia a dia eu não vivo nada. Nada. Também não é assim. É evitar os extremos. O cristianismo não é sobre extremos, não é sobre... Nossa, eu tenho que fazer tudo e abrir mão do meu trabalho, da minha família, de completamente tudo para ficar dentro da instituição. Sim, existem escrituras que o próprio Jesus fala para quem quiser ser o discípulo dele, para abandonar diversas coisas. Ele fala isso, abandonar pecado. Muitas vezes você vai precisar abrir mão de conforto, de um trabalho que não agrada a ele. Só que isso se trata do relacionamento com Deus, não se trata da instituição. Esquece a instituição. Peça, se você está com problemas na liderança, se o teu pastor ele é completamente maluco, ele é aquele cara extremamente orgulhoso, que só acha que tá certo, que se você não faz o que ele te pede, ora, pede conselho para outras pessoas, talvez de fora da tua igreja, olha por uma outra perspectiva, abra a tua mente, mas nunca também abra mão do evangelho, do que Jesus pede pra gente fazer. Então, se você tá com esse problema, conheça outros lugares. Se você tá com um problema na tua igreja, conheça outros lugares. Mas não abra mão do teu relacionamento com Deus, não abra mão da fé, não abra mão de amar as pessoas, de se arrepender dos seus pecados, de evitar os pecados, não abra mão de lei, de orar a Bíblia, conheça outras pessoas, conheça outros lugares e cresça e amadureça na fé. Mas deixar de se reunir como igreja
é difícil. Eu já falei em vários vídeos. Querer viver um cristianismo sozinho é extremamente complicado. Dificilmente a pessoa chega no final. Precisamos de pessoas para nos ajudar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você ficou mais com curiosidade em entender, enfim, todo esse contexto aí, fica a história. Se você gostou, se inscreve, curte esse vídeo. Eu sei que faz tempo que eu não posto, mas estou de volta. Estou de volta, tá? Trabalho, correria, enfim, mas não vou desistir do YouTube. Também gosto muito de falar com vocês. E é isso. A gente se vê também no próximo vídeo. Valeu!